Ao falar sobre Joabe, inevitavelmente estamos nos referindo a um dos mais notáveis guerreiros da história do antigo Israel. Ele acumulou vitórias marcantes no campo de batalha e ocupou a posição de comandante do exército israelita durante o reinado do rei Davi. Joabe foi uma peça-chave na consolidação do governo de Davi em Jerusalém, conquistando a confiança do monarca e de seu povo. Com habilidade estratégica e coragem em combate, destacou-se entre os líderes militares de sua época. Seu nome permanece associado a importantes episódios bíblicos e à história de Israel. No entanto, Joabe era uma figura complexa. Apesar de ser um soldado extremamente talentoso e demonstrar uma fidelidade notável a Davi, ele também era marcado por um espírito vingativo. Sua personalidade violenta e seu temperamento instável frequentemente o colocavam em situações difíceis. Por vezes, sua impulsividade o levava a atitudes que contradiziam sua lealdade ao rei. Essa dualidade torna Joabe um personagem fascinante e controverso. Sua trajetória revela como coragem e brutalidade coexistiam em sua vida. Esses traços moldaram seu destino trágico. Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que a Bíblia relata sobre Joabe e entender por que o desfecho de sua vida foi, no mínimo, trágico. Acompanhe os fatos que envolvem sua trajetória, desde suas conquistas até suas decisões mais questionáveis. O relato bíblico apresenta um quadro completo desse personagem marcante. Joabe não é apenas um guerreiro, é símbolo de lealdade e traição. Sua história oferece lições profundas sobre caráter, poder e consequências. Por isso, compreender Joabe é essencial para entender o reinado de Davi e suas complexidades. Joabe foi o comandante militar de Israel durante o reinado de Davi. Era filho de Zeruía, irmão de Abisai e Asael, sendo, portanto, sobrinho do próprio Davi, já que Zeruía era irmã do rei. O pai de Joabe não é citado nas Escrituras, a não ser que estava sepultado em Belém. Seu nome, Joabe, significa "o Senhor é Pai", revelando uma origem ligada à fé. A posição que ocupou ao lado de Davi demonstra sua relevância no cenário político e militar. Joabe esteve presente nos momentos mais decisivos do reinado. Foi peça-chave em inúmeras batalhas. A narrativa bíblica sobre Joabe começa com ele e seus irmãos liderando os homens de Davi numa batalha contra as forças de Isbosete, filho do rei Saul. Essas forças eram chefiadas por Abner, comandante do exército rival. O exército de Isbosete foi derrotado após dura luta. Durante a fuga, Asael, irmão de Joabe, perseguiu Abner com insistência. Em legítima defesa, Abner matou Asael, o que provocou grande revolta em Joabe. Esse episódio desencadeou uma sequência de eventos trágicos e vingativos. Joabe nunca esqueceu a morte de seu irmão, mas esse assassinato não passou despercebido. Mais adiante, Joabe executou Abner de forma traiçoeira para vingar a morte de Asael, mesmo com Abner já aliado a Davi. O mais curioso é que Abner havia reconhecido a autoridade de Davi e ajudava na unificação de Israel. Alguns estudiosos sugerem que Joabe, além da vingança, temia perder espaço para Abner. Este ganhava rapidamente a confiança do rei, o que ameaçava o poder de Joabe. Sua atitude revela uma mistura de ambição e lealdade distorcida. O resultado foi uma tragédia evitável. A Bíblia detalha a forma traiçoeira como Joabe agiu. Ao voltar de uma expedição militar, soube que Abner havia sido recebido por Davi com boas intenções. Joabe tentou convencer o rei de que Abner não era confiável. Depois, às escondidas, mandou buscá-lo em Hebrom para uma conversa particular. Esse convite, na verdade, era uma armadilha mortal. Joabe o matou com um golpe no abdômen, provavelmente com a ajuda de seu irmão Abissai.
A morte de Abner causou grande indignação em Davi, que repudiou o ato publicamente e com firmeza. Davi ficou extremamente indignado com essa atitude e fez questão de deixar claro que repudiava o ato. Ele declarou que Joabe e sua família seriam responsabilizados diante de Deus pela morte de Abner. Disse que jamais falte entre os seus descendentes quem sofra de doenças, seja manco, morra pela espada ou passe fome. A maldição refletia o peso da injustiça cometida. Joabe, porém, não foi imediatamente punido. Mesmo com esse crime, ele seguiu como comandante. A confiança de Davi parecia abalada, mas não rompida. O crime de Joabe foi ainda mais grave por ter sido cometido em Hebrom, uma cidade de refúgio. Nessas cidades, a lei protegia aqueles que buscavam asilo, o que torna o ato ainda mais condenável. Davi lamentou publicamente a morte de Abner, expressando seu luto diante do povo. Ele obrigou Joabe a participar do funeral como sinal de respeito. O gesto do rei foi simbólico e político. Davi queria deixar claro que não compactuava com a traição. A autoridade de Joabe foi manchada, mas ele permaneceu no poder. Apesar disso, Joabe continuou sendo um líder militar de grande prestígio. Venceu batalhas importantes contra os povos da Síria, Amon e Edom. Tornou-se o general supremo do exército de Israel quando Jerusalém foi conquistada dos jebuseus. Davi, então, passou a governar todo o território israelita unificado. Joabe estava presente em cada conquista relevante desse período. Sua força e liderança eram inquestionáveis. Ainda assim, sua conduta moral seguia sendo alvo de críticas, especialmente por seus atos mais brutais e arbitrários. Joabe possuía um caráter contraditório. Às vezes agia com nobreza e discernimento, outras vezes cometia atos altamente questionáveis. É inegável que teve papel central na consolidação do reinado davídico. E, ao que tudo indica, não era vaidoso. Chegou a entregar a Davi os créditos pela vitória em Rabá, território de Amon. Esse gesto mostra que Joabe podia ser leal e discreto. No entanto, suas ações eram imprevisíveis e perigosas. Essa dualidade o tornou respeitado e temido ao mesmo tempo. Ele também tentou reconciliar Davi com Absalão, o filho rebelde do rei. Além disso, quando Davi decidiu fazer um censo entre o povo, algo considerado um erro, Joabe tentou dissuadi-lo da ideia. Ainda assim, a ordem foi cumprida. Joabe sempre caminhava entre o dever e o conflito. Sua atuação na guerra e na política evidenciava essa tensão. Mesmo tentando ajudar, muitas vezes agia por conveniência. Seu julgamento nem sempre era equilibrado. A trajetória de Joabe seguiu marcada por decisões controversas. Porém, Joabe protagonizou momentos sombrios. Além da vingança contra Abner, participou diretamente do plano de Davi para assassinar Urias, marido de Batseba. Mais tarde, durante a revolta de Absalão contra seu pai, Joabe desobedeceu uma ordem direta de Davi e matou o jovem. Esse episódio foi decisivo para a perda de prestígio do comandante. Mesmo diante da vitória, o rei ficou abalado com a morte do filho. Joabe, frio e prático, criticou o luto de Davi, o que aumentou ainda mais a tensão entre os dois. O conflito cresceu. Depois desses episódios, Davi retirou Joabe do cargo de comandante e nomeou Amasa em seu lugar. Mas, ao perceber que Amasa falhou na contenção da revolta liderada por Seba, Joabe aproveitou a situação para assassiná-lo e reassumir o comando. Ainda que a Bíblia não traga muitos detalhes após esse ponto, parece que Joabe conseguiu recuperar temporariamente o favor de Davi. Sua permanência no poder era fruto de habilidade e imposição. Contudo, a relação entre ele e o rei nunca mais foi a mesma. A tensão entre eles era evidente. No entanto, sua lealdade ruiu nos últimos momentos do reinado de Davi.
Quando o rei já estava velho, Joabe apoiou a tentativa de Adonias de tomar o trono, mesmo sabendo que Salomão fora o escolhido. Esse ato marcou sua última traição. Salomão, informado da trama, decidiu agir com firmeza. A decisão de Joabe selou seu destino final. Ele havia apostado na escolha errada. A fidelidade que mantinha a Davi foi substituída pela ambição política. Joabe, enfim, havia cruzado uma linha sem volta. Com Salomão no trono, Joabe tentou se refugiar junto ao altar em Gibeão, buscando asilo. No entanto, o novo rei ordenou que Benaia o executasse, como forma de justiça pelos assassinatos de Abner e Amassa. Joabe foi morto e enterrado em sua casa no deserto. Assim terminou a vida de um dos homens mais poderosos de Israel. Benaia assumiu o comando do exército no lugar de Joabe. A história teve um desfecho duro, mas simbólico. A justiça, segundo a narrativa bíblica, havia sido feita. Além deste Joabe, a Bíblia menciona outros homens com o mesmo nome, como o filho de Seraías, descendente de Kenaz. Há também outro chefe de família que retornou do exílio com Zorobabel, mas nenhum deles deve ser confundido com o Joabe, que serviu a Davi. Este último teve sua trajetória marcada por glória e sangue. Seu nome carrega o peso de decisões extremas, e sua memória permanece como exemplo de como o poder pode conduzir à ruína, mesmo entre os escolhidos por Deus. E você? Já conhecia todos esses detalhes da história de Joabe? Compartilhe sua opinião nos comentários. E aproveite para assistir ao vídeo sobre Abner, que complementa esse contexto repleto de intrigas e disputas no período da monarquia de Israel. Caso queira se aprofundar ainda mais no estudo bíblico, confira os cursos de teologia que mencionamos na descrição e no comentário fixado. O estudo das Escrituras continua sendo fonte inesgotável de sabedoria e reflexão para todos.